Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast O Poder da Inteligência Emocional, volume 2, nosso livro. Eu sou Mariana Filizola, sou especialista em experiência do cliente e inteligência emocional, sou coautora desse livro e que está, assim, a cada minuto chegando mais perto da data desse lançamento, que será no dia 4 de dezembro e a gente conta com vocês. E estou aqui com minha parceira de sempre, né, Lê? É isso aí, Mari. Bom, eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento, sou coautora desse livro também. E hoje, Mari, a gente sempre tá tentando se superar com os convidados, né? Verdade. E hoje a gente vai trazer uma pessoa que ela é executiva de RH e também tem uma consultoria também sobre RH, que vai falar um pouquinho pra gente sobre inteligência emocional. Com vocês, Camila Costa. Olá, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, né? Bom, é um prazer imenso, eu tenho 20 anos aí, né, na área, inteligência emocional, já estou no volume 2, fui coautora do volume 1. Ah, você estava no 1, Estava que no delícia. 1. Você sabe que a gente tem uma missão, né? Porque vocês foram best-sellers, nós não estávamos no 1. Não esperamos nada menos do A que régua ser tá aqui, também. né? A régua tá aqui. Mas já contamos com você, uma pessoa de peso, que já sabe como é que foi, para que a gente, ó... Já Mas eu dá não umas tenho dicas. dúvida, olha aqui ó, com quem que eu estou. Não, gente, é isso aí. Tá muito bom esse volume 2. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim, um misto, né, de assuntos e de empresas e de contextos, tão rico esse livro, né, pessoas que trabalham no ambiente público, privado, né, no autônomo, então traz pra gente uma visão da inteligência emocional muito ampla, né, então, assim, não percam. É isso Muito aí. bem. E, cara, conta um pouquinho, quem é a Camila? Pra todo mundo saber. Bom, uma pergunta difícil, né, mas eu tenho tanta coisa pra falar, gente. Bom, vamos lá. Eu sou uma mulher de 42 anos, mãe, né, da Giovana, que tem 21 anos, né, a minha menina mulher aí, minha futura engenheira, e também produtora nas horas vagas, né, Boa. da própria mãe, né, enfim, tava brincando um pouquinho aqui com vocês, né, as contas não se pagam sozinho, né, É isso então, aí. enfim, mas é meu orgulho, sou esposa também do Rodrigo também, estamos aí há 22 anos juntos, né, ele da área de tecnologia e eu da área de humanas, né? Exatas e humanas, Eu já né? quis saber como que isso dá certo, né? Pois é. Tecnologia e humana junto. Mas foi proposital, né? Eu nunca fui muito boa com tecnologia. O que eu Claro. fiz? Se completa. Opa. Né? isso. Arranjei uma pessoa que soubesse, né? Então, quando eu preciso que alguém me ajude com isso daqui, ó, tá tudo É certo, isso. tô brincando. Foi amor à primeira vista, mas eu acho que não existe esse negócio de eu posso se atrai, né? Existe complementos, né? Então, Exatamente. um é complementar ao outro. A gente cresceu juntos, né? Éramos muito jovens quando a gente se conheceu, né? Então, ele me ensinou a ter paixão pelos livros, né? Então, acho que um pouco do momento que eu vivo aqui hoje, muito ele é responsável, né? Eu também ensinei ele a ser um pouco mais leve, né? E uma das minhas personas é ser palhaço em hospital também, né? Ai, que legal. Então essa também é um viés aí, além de trabalhar com RH, pessoas, né? Eu sempre gosto de estar com pessoas. Então, há 20 anos também, né? Atuo aí nessa área. Com muito orgulho, muito carinho, eu costumo dizer que o RH me escolheu, né? Porque eu trabalhava numa empresa e eu sempre fui muito transparente com meus gestores, desde muito nova, né? Sempre, digamos que é o famoso, assim... Não, eu já tenho, né? Muito vendedor. Então, eu vou tentar. E eu tinha uma filha pequena, né? Eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Então, estava trabalhando na área administrativa. Cheguei no dono da empresa, uma empresa pequena com 20 colaboradores, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar minha faculdade. Vocês conseguiriam pagar minha faculdade? Ele disse, sim, mas na área que você está atuando. O que eu fazia, departamento pessoal na época, né? Uhum. E eu queria fazer direito, né? Uhum. Eu não queria fazer RH. Eu falei, bom, vou fazer RH, porque daí eu consigo, né, um salário melhor e depois eu faço direito. Imagina. Me apaixonei pelo RH, né? Eu costumo dizer que o RH tem um bichinho que te pica, assim, e aí quando você é picado já era. Sim, eu nasci nessa área mais operacional, né, mais do transacional, que é extremamente importante, né, porque a minha consultoria, ela é de ponta a ponta, né, eu olho a experiência do colaborador como um todo, né, para impulsionar negócios. Então, eu consigo olhar para a área de recrutamento, trazer ali ferramentas, processos, estratégia, né, desde o plano estratégico, contratar pessoas também para a cadeira de RH, porque também é importante ter as pessoas certas nas cadeiras certas, né, até como também fazer ali o desligamento, né, esse distrato, que precisa também ser humanizado, não precisa ser uma porta fechada.
não precisa ser traumático, né? Perfeito. Então, também tem estratégias de desenvolvimento, como reter esse talento. Então, tem ali a jornada completa, né? Um Também tem uma end-to-end dessa sócia. jornada do colaborador. Isso é muito importante. Você sabe que a minha disciplina principal é a experiência do cliente e a gente sabe que não existe uma experiência do cliente boa se não tiver uma experiência do colaborador muito boa também, né? E eu acho que estar atento a todas essas jornadas que fazem com que o colaborador vive, né? Ele tem um ciclo de vida, um ciclo de relacionamento com a empresa também, e é muito importante esse olhar. Agora, uma curiosidade aqui, Ká, você fez parte do volume 1, tá aqui no volume 2. Como é que foi essa tua chegada nesse contexto de inteligência emocional e aqui no livro, né? Foi com a Adri, provavelmente, mas conta pra gente como é que você aterrissou no projeto. Bom, a Adriana também não é uma pessoa que não posso deixar de mencioná-la, né? É uma profissional incrível, uma amiga querida, né? Bom, eu sou psicóloga, então esse tema ele sempre foi bastante importante, né? Eu acho que ele tinha vários nomes antes. Equilíbrio emocional, né? Gosto muito. Eu acho que a gente nomeou inteligência emocional assim, mais forte, né? Eu acho que foi um nome que pegou um pouco mais, Isso, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente também foi trazendo esse tema para dentro das organizações. Eu acho que isso não era tão latente, né? Principalmente pós-pandemia, eu acho que isso também começou a ficar um pouco mais forte. Então, na realidade, eu escolhi a psicologia depois, quando eu tive a oportunidade de pagar uma faculdade melhor, né? Porque eu acho que é isso, a gente trabalha sempre para evoluir, né? Isso que eu ia perguntar, só pra gente entender essa... onde foi, essa né? cronologia? Você fez RH e aí depois você se formou e depois você fez psicologia? Eu tenho algumas formações. Vou falar rapidamente para vocês entenderem o contexto, então eu já volto para a tua pergunta, tá, Lê? Bom, e aí depois, como eu me apaixonei pelo RH, né? Falei, bom, deixa eu entender como que eu posso ajudar essas relações. Eu via muito sofrimento naquelas relações, entre líder e liderado, a organização não entendendo como funcionava aquela dinâmica, o porquê que as pessoas estavam sofrendo, o porquê do turnover, né? Então, muitas coisas, muitas perguntas e poucas respostas, né? Eu entendi que na psicologia eu conseguiria encontrar um pouco mais dessas respostas, né? Levar esse olhar para dentro do mundo corporativo, que eu acho que tem muito pouco, porque boa parte dos profissionais da minha geração e da geração anterior são formados em direito, são formados em administração, né? E psicologia vem de uns tempos para cá, não faz muito tempo. Então, esse olhar mais humano, esse olhar mais, né, olhando para a saúde mental, não faz tanto tempo. Então, eu quis achar essa resposta. Dito isso, aí eu fui fazer psicologia, mas eu também entendo que um RH que não entende de negócios também não faz sentido, né? Também fui fazer MBA em negócios e inovação, né? Então, trabalhei muitos anos no segmento de tecnologia, que me trouxe esse olhar de um RH que sempre precisa estar se atualizando, que tem que entender ali o processo, a jornada, o negócio, mas sem deixar de olhar as pessoas, né? Então, eu consegui toda essa formação, fiz formação em coach também, né? Tem uma série de especializações na PUC, né, na FGV, em relação ali à carreira, né, em relação ao desenvolvimento. Então, aí, como eu falei, o bichinho RH, né, me mordeu e aí foi, né? E minha última formação agora foi como conselheira consultiva, né, para fazer parte do board mesmo, que também é um dos serviços aí da minha consultoria. E também para mim também, né, que eu acho que é extremamente importante a gente conseguir falar ali com todos os sócios, todos né? Os níveis hierárquicos. Exato, né? A gente precisa falar do executivo ao operacional, Sim, né? Importante. E esse RH que não tem esse tipo de fala, que não conhece, né? Como essa estratégia de como que eu vou conseguir levar uma estratégia humanizada para esse público estratégico e como é que eu vou atingir também o nível mais operacional. Então, esse RH que não consegue fazer essa análise de contexto realmente não vai conseguir efetivamente fazer uma transformação cultural. Perfeito. Né? Então, dito isso, a inteligência emocional nasceu daí, né? Que era algo que me tinha ali uma angústia, que eu queria essa resposta. Então, quando eu me aprofundei no tema, né? No primeiro volume eu falo muito sobre a inteligência emocional, no contexto ali de sucessão, né, também, que também é extremamente importante, porque para você conseguir um sucessor, você precisa ter inteligência emocional, né, porque as pessoas, elas têm medo, elas têm uma insegurança de nomear um sucessor, principalmente quando a gente está falando do nível mais estratégico, né? Quando eu tenho um sócio fundador nas empresas familiares, né? Sucessão em empresas familiares. Quando a gente tem um sócio fundador ali, ele entende que aquilo é a vida dele, ele tem uma dificuldade tremenda, né, de nomear. Né? E todos nós somos finitos, né? Sim. E a empresa precisa continuar, né? Então, às vezes o filho não quer,
né? Então, é por isso também que eu fui buscar até a formação de conselheira para ajudar nesse processo, né? E volume 2 veio, que na realidade eu fiquei bem em dúvida, para ser honesta. Quando eu fiz o volume 1, qual o tema que eu ia falar? Sobre, né, a questão da inteligência emocional na sucessão familiar ou sobre transformação cultural? Porque transformação cultural é muito abrangente, né? Sim. Que é o tema de agora, né? Ah, então, legal. Então você agora, aproveitou e trouxe sim, no 2. Sim, Boa. sim. Então, praticamente um reforça o outro, um complementa o outro ali, né? Então, foi assim que nasceu, óbvio que com o convite da Adriana, né? Mas também para trazer uma resposta aí, e isso me abriu muitos caminhos, né? Hoje muitos executivos me procuram, né? Eu até também gravo alguns programas também em relação a isso, porque é um tema que hoje em dia é uma soft skill. Se você não tiver ela hoje numa cadeira de liderança, de empreendedorismo, enfim, você não consegue evoluir aí e realmente atingir as pessoas de uma maneira mais humanizada e da melhor maneira, porque a inteligência emocional na realidade é sobre nós, né? É sobre nós. Se nós estivermos bem, se a gente conseguir o nosso nível de autoconsciência, empatia, a gente consegue interagir com o mundo ou com tudo mais que a gente deseja fazer. Não, e eu acho que tem uma questão, quando a gente fala de empresa familiar, eu acho que a gente tem vários problemas ali, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, deve ser muito complicado. Porque, assim, conforme você vai subindo de cargo, eu acho que você já vai ficando num papel mais solitário. E se você tá numa empresa familiar e que você já tá nesse papel, eu acho que fica mais solitário ainda. Porque, às vezes, você chega e você quer debater com a sua esposa, você quer falar dentro de casa, e você não consegue, porque eu acho que também pode gerar uma desmotivação dentro da família ali, ou um medo, ou alguma coisa do tipo, assim. Então, eu acho que a inteligência emocional, principalmente para os empreendedores, para as empresas familiares, deve ser mais forte, Mais ou deveria complexo, ser né? mais forte, e é mais complexo. Acho que por conta disso também, né? Sim. Olha, eu vou te falar que eles têm uma dificuldade de separar, né? O que acontece no almoço de domingo com o que acontece na empresa. Não, e que deve ser super difícil separar, né? A gente até comentou em algum Sim. podcast que a gente tava falando, assim, não dá pra gente estar com a mochilinha dos nossos problemas, aí quando você chega na empresa, você tira a mochilinha, coloca na porta, entra, trabalha como se nada estivesse acontecendo, aí na saída você deixa a mochilinha dos problemas da empresa e pega a sua de casa. As coisas se misturam, né? Sem dúvida. Uma frase que eu não gosto muito é separar o pessoal do profissional. Não tem como, somos um ser único, né? Somos um indivíduo, a palavra já se chama assim, né? É isso. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar nossa essência em qualquer ambiente, em qualquer persona que a gente esteja, mais saudável a gente fica. Essa é a isso. grande verdade. Né? Mas, Cá, me fala uma coisa. O capítulo 1, provavelmente algumas pessoas já... O livro, o volume 1, provavelmente algumas pessoas já viram o teu capítulo. O 2, ainda não. Conta pra gente, dá um spoilerzinho pra dar vontade, mas sem entrar e contar toda a história. Como é que você Sim. abordou e pra onde que você foi? Deixa as pessoas curiosas. Então vou pensar aqui como vou falar, gente, que eu sou tão apaixonada por esse tema, né, gente? Não, tá Sou igual suspeita, eu falei, né? eu vou começar. Aí eu... Falou o livro inteiro, tá bom. Boa. Bom, é a transformação cultural, né, e digital nas organizações, né, como realizar. Eu trago um pouco o conceito da própria inteligência emocional, né? O conceito do que é uma cultura organizacional, que as pessoas confundem com clima, enfim, né? Que eu acho que é super importante entender. Trago um guia prático de como realizar uma transformação cultural e que momento nós estamos vivendo dessa transformação digital, né? A transformação digital, ela é parecida com a nossa revolução lá industrial que nós tivemos, né? É a transformação das carreiras. Então, as pessoas hoje estão trazendo de uma forma que está trazendo uma série de angústia para as pessoas. Vou perder meus empregos, enfim, né? Tá esse ambiente caótico. Então, na realidade, o que a gente precisa é ter inteligência emocional, né? Trazer a coisa aqui um pouco mais para o racional, como é que essas carreiras, esses cargos, essas profissões estão se transformando e ajudar, né? Nós que estamos nesse papel aí de líderes ou facilitadores dessa transformação cultural, precisamos trazer isso de uma forma muito serena para dentro das organizações e ajudar esses profissionais a entenderem qual que é o rumo, o próximo passo das suas profissões, né? Então, eu hoje, por exemplo, estou numa empresa, né, como executiva de RH, de comunicação, muitos jornalistas, né, muitos produtores e tudo mais. Então, o jornalista, ele ama escrever, né? Veio a inteligência artificial.
Uhum. E boa parte do que eles fazem hoje tem uma série de ferramentas que vão poder ajudá-los. Eles vão perder os empregos deles? Não, a resposta é não. Uhum. Mas quando a pessoa se vê neste lugar, ela fica extremamente angustiada e ela não consegue ter clareza qual que é o próximo passo. Então, cabe quem é que está mais racional, né, quem está à frente daquela transformação, mostrar, falar assim, olha, agora você vai ser mais estratégico. Você vai conduzir uma ferramenta que vai tirar toda a parte operacional do seu trabalho e vai te levar para o próximo passo, né? Todas as pautas que antes você não fazia, agora você pode fazer, né? Você vai ganhar velocidade. Uhum. Então, é como você conta a história, né? E é como também você apresenta ali as ferramentas. Sim. Então, é um pouco disso que eu quero trazer, que como que a gente pode fazer? Porque, às vezes, a transformação cultural nas empresas, que seja com a digital ou qualquer outro tipo de transformação que a gente faz, às vezes ela é um pouco traumática, né? Uhum. Então, a gente precisa ser muito sereno e a gente precisa mostrar o caminho para as pessoas. Então, a chave para você conseguir fazer uma boa transformação cultural é você ter uma boa inteligência emocional, partindo de quem facilita, de quem lidera, para transmitir isso, para cascatear isso para todos da organização. E essa transformação cultural, eu acho que vem muito em linha que, assim, talvez as pessoas realmente não vão perder os empregos dela, mas elas vão ter que se reinventar. Elas vão ter que ser menos operacionais e mais estratégicas cada vez mais. Exatamente. Porque talvez toda essa parte operacional, realmente a parte a digitalização vai vir para fazer isso. Mas como a gente vai se reinventar como profissional para não perder isso, né? E ficar cada vez mais estratégico para trazer mais resultados para a empresa também. E tem gente que, até por medo dessa inteligência artificial que está surgindo, olha com tanto ranço, vou chamar assim, que ele nem sequer tem contato com. Ele não aprende. Nem se permite, né? Nem se permite, porque fica com medo, e aí, principalmente nessa tua área, pensando aqui em jornalistas, escritores e etc., deve ficar com medo de, tipo, e se descobrirem que foi uma inteligência artificial que fez uma parte desta coisa. Quando a empresa não normaliza isso e não diz, cara, isso pode ser muito bom. Exato. Se você souber o que você vai fazer e como e ajudá-los nisso, de fato, isso vira um grande tabu. E às vezes você perde profissionais ótimos que seriam potencializados super com o uso de inteligência artificial, porque eles ficam com medo de usar inteligência artificial at all, entende? Assim? Sim, exatamente. É como você demonstra, como você apresenta essas ferramentas, né? Como você apresenta uma trilha ali de aprendizagem para as pessoas, no qual vai capacitá-las para elas conseguirem mexer com essa ferramenta e dar para elas um desafio no qual vai precisar delas naquele desafio, mas que elas podem usar aquela ferramenta ali para impulsionar isso. Perfeito. Então, é como você conta, né? Então, assim, eu tenho essa missão, tanto na minha consultoria quanto, né, na minha vida executiva. Não, isso é muito legal. E assim, a inteligência artificial, ela é uma realidade. Sim. Né? Então, assim, cabe a nós ter inteligência emocional para não se desesperar Com a inteligência artificial. com a inteligência artificial. A inteligência Exatamente. artificial veio para ficar. Exato. Não dá isso. para fugir. Então, assim, o que a gente vai fazer para conciliar as coisas, todo mundo trabalhar de forma harmônica ali, sabe? Exato, exato. É usar da melhor forma, né? Exatamente. Então, é como se conta isso e como a gente vê, né? A gente tem que se reinventar. Eu acho que foi uma boa palavra que vocês trouxeram. Mas, de novo, eu acho que tanto o líder quanto quem está à frente, né, da área de recursos humanos precisa ter essa inteligência emocional para transmitir essa serenidade, para transmitir também uma seriedade com serenidade. E incentivar as pessoas, né, a buscarem esse autoconhecimento. Exatamente. Né? É um dos pilares, né? Exatamente, é o principal pilar. Exato. Sem ele, para mim, os outros não. Exatamente. Né? Sem dúvida. Muito bem, estamos partindo para o final, mas antes eu queria que você deixasse um recado para todo mundo, convidasse as pessoas também para ir no dia 4 no nosso lançamento. Enfim. Será um prazer, né? Enfim, estar com vocês, estar com as outras colegas, né? Com Acho a Adri. que vai ser uma delícia aqui. Né? Vamos celebrar muito, né? É sempre bom a gente poder contribuir para a sociedade de alguma forma, né? Eu entendo que escrever para mim é uma paixão, né? E a gente sempre contribui ali. Alguém que leu, que seja uma pessoa, né? E conseguir fazer algo bom para a empresa ou onde ele estiver, para mim já está valendo. Né? E você sabe que você falou isso, acho que no começo da sua fala, que o livro, ele está muito
cheio de nuances, né? Tanto o primeiro foi assim, e esse tá muito potente. A gente tem recebido muito os colegas aqui, né? São nuances muito distintas sobre o assunto inteligência emocional. Então, você vê educação, você vê na tecnologia, você vê no ambiente corporativo, empresas familiares, empresas, corporações SA, multinacionais. São olhares muito distintos que vai ter conteúdo para todo mundo, sabe? Então, eu acho que Exato. isso foi, assim... Vai agradar a todos, Eu né? acho que sim. Eu acho que a gente vai, até nós mesmos, a gente vai encontrar repertórios que a gente nem imaginava que a gente ia ter acesso. Tem alguns livros que às vezes tem de várias coautorias, mas é o mesmo tema, né? E ali, nossa, apesar de ter o pano de fundo inteligência emocional, ele tem vários contextos, né? Então, por isso que é a riqueza dele. Óbvio que, de repente, algo que for do setor público talvez não me agregue tanto, óbvio que sempre tem algo, né, que a gente aprende, a gente precisa também estar aberto, né, quando a gente vai ler um livro. Mas, com certeza, para alguém vai agregar, né, alguém que está naquele ambiente público, que também está se reinventando. E eu creio que também as organizações, né, como um todo, estão se reinventando, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo. Então, vou aqui me despedindo, né, e agradecendo mais uma vez o convite. Obrigada, dizemos nós, foi super gostoso, passou muito rápido. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, muito obrigada. Eu agradeço, mandando aqui um recadinho para vocês. Vocês acionistas, né, executivos, diretores, líderes, né, de todas as hierarquias, RHs. Bom, a inteligência emocional é a base de qualquer transformação, então leiam bastante sobre o tema, utilizem, busquem autoconhecimento. É importante a gente fazer uma gestão mais humanizada. Se a gente quer reter e atrair talentos, é somente assim que a gente vai conseguir fazer e realizar uma transformação cultural e digital. É isso, falou tudo. Parceira, mais obrigada. Uma, querida. Obrigada, querida. Muito bom ver você. Obrigada, e, viu? gente, a gente se encontra dia 4 de dezembro na Livraria da Vila, lá no JK Iguatemi. Esperamos vocês. Isso. Beijo. Valeu.